Meus irmãos, a paz de Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho de notificação. Toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, o irmão e a irmã será notificado acerca desse vídeo. A Bíblia vai dizer assim, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, no versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no seu surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Davi se dispõe a lutar contra Golias, e nessa batalha ele recorre àquilo que para ele talvez fosse o mais próximo de uma arma, que era o seu estilingue, ou a sua funda. Ele utiliza dessa arma, que era a gente não pode nem dizer que era uma arma, né? Que era na verdade um recurso, um objeto utilizado para afastar os lobos, para afastar qualquer tipo de ameaça a um rebanho de ovelha. E Davi era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, o que ele tinha ali como uma arma, digamos, seria isso, essa funda ou esse estilingue. A Bíblia diz que quando ele se dispõe a lutar contra o gigante Golias, ele vai até o ribeiro e ele escolhe, não pega aleatoriamente, ele escolhe 5 pedrinhas. Essas 5 pedras que ele escolhe no ribeiro, e ele coloca dentro da sua bolsa e vai de encontro ao gigante com essa arma. Humanamente falando, a gente não precisa nem comentar que isso, né, não era suficiente para vencer um guerreiro gigante, né? A gente vê todo um fator de milagre por trás disso. Mas espiritualmente falando, nós podemos traçar um paralelo desse texto com um outro texto, porque os gigantes eles se apresentam na nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, situações impossíveis, intransponíveis, elas vão se apresentar. E às vezes elas surgem em meio a circunstâncias que já pareciam ser impossíveis. A Bíblia fala que Israel ia lutar contra os filisteus, o exército filisteu era numeroso, era bem armado, e de repente no meio dos filisteus surge um gigante, ou seja, já estava ruim a coisa e ficou pior. Isso acontece muitas vezes na nossa vida, inúmeras vezes. As coisas estão ruins, tão péssimas, e aí a gente pensa que não pode piorar, piora mais ainda. Mas isso não desanimou Davi, porque Davi, ele tinha uma experiência com Deus. Ele sabia que no Senhor ele alcançaria a vitória. Ele já tinha matado um urso e um leão, apacentando as ovelhas de seu pai. E quando ele pega essas 5 pedrinhas, elas têm para nós um significado espiritual. E aqui eu quero vincular essas 5 pedrinhas a 5 características do Senhor Jesus, ao ministério dele. E para isso eu vou abrir o texto da palavra lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu fico aqui com a tradução fiel que mostra 5 características de Jesus. Davi pega 5 pedrinhas no ribeiro, e o texto lido em Isaías mostra 5 características do Senhor Jesus. No nosso deserto, essas 5 características, em algum momento nós precisamos de uma delas. Davi só usou uma pedrinha, as outras 4 ficaram guardadas. Naquele momento, a pedrinha que ele usou foi o suficiente. Talvez hoje você precise do maravilhoso. Talvez seja essa a pedrinha, talvez seja essa a característica de Jesus. Porque só uma maravilha de Deus pode mudar o cenário. Da forma que está, as coisas do jeito que se apresentam, somente uma maravilha. E aí a pedrinha que tu vai usar é Jesus como sendo maravilhoso. Em alguns momentos nós precisamos do conselheiro, porque não sabemos nem o que fazer, né? Essa talvez seja uma das características mais necessárias no deserto. O conselho. Senhor, como que eu faço? Eu faço isso, não faço, falo, não falo, permito, não permito, tomo essa atitude ou não tomo. E aí a pedrinha é o conselheiro, aquele que vai orientar através do seu Espírito Santo, vai te direcionar, vai te dizer o que fazer ou o que não fazer. Mas às vezes a pedrinha é o Deus forte, quando nos sentimos fracos, quando não temos forças para a caminhada e reconhecemos a nossa limitação como homem, porque somos homens frágeis, mas Ele é Deus forte, e Ele estende a sua mão e nos levanta em meio à nossa fraqueza. Ou talvez a pedrinha necessária seja o Pai da Eternidade, aquele que domina o tempo, porque Ele é o Pai da Eternidade. Ele criou o tempo, foi Ele que construiu.
tanto o Cronos quanto o Kairos, o tempo dele eterno, a eternidade, e o tempo humano. E às vezes nós nos angustiamos porque os dias passam, o tempo passa e parece que nada acontece, parece que a bênção está cada vez mais longe, mas o Pai da eternidade pode te ensinar acerca do tempo, do processo, para que você entenda que existe um momento, um tempo correto para que ela seja entregue. Ou talvez a tua alma se encha de angústia, de aflição, você não consiga dormir, não consegue comer, se alimentar direito, está no seu limite e o que te falta é paz. E aí a pedrinha é do príncipe da paz, aquele que tem uma paz que não é como a paz do mundo, é uma paz que invade a alma, que independente das circunstâncias, do que acontece, essa paz não deixa com que as coisas de fora te amedronte, te desestabilize. Davi usou uma pedra só, irmãos. Uma pedra só foi necessária, foi suficiente para derrubar aquele gigante. Eu não sei qual é a pedra que você precisa hoje, nesse dia, nessa semana, você que está ouvindo essa mensagem, mas vá até o ribeiro. Quando Davi foi até o ribeiro, ele teve que se agachar para pegar essas pedras, e ele escolheu essas pedras. Se abaixe, se humilhe na presença do Senhor, desça até o ribeiro, busque a presença dele para alcançar essas 5 pedrinhas, para se beneficiar desse Senhor, que é um Deus forte, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Pai da eternidade, que é o príncipe da paz. No ato de fé, já crendo, com a certeza de que a vitória seria dele, porque o Senhor estava com ele, Davi, no mesmo capítulo 17, no versículo 47, ele diz: "E todos saberão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão." E foi assim que Deus fez. A guerra foi vencida, a vitória veio contra aquele gigante, porque do Senhor é a guerra, e o Senhor salva não com espada e nem com lança. Deus não precisa das nossas armas. O principado está sobre os seus ombros. Ele tem o governo e o domínio. Ele tem a forma dele de agir. E através dessa forma, através da nossa oração, porque a funda também fala da oração, e a pedrinha foi uma arma utilizada para acertar o gigante que estava à distância. E a oração, ela derruba o gigante. O seu problema pode estar a quilômetros de distância, pode estar na outra rua, pode estar em outro estado, em outro país. O Senhor ele vai até lá para derrubar o seu gigante e te conceder a vitória. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.